Olá, eu me chamo Mário. Sou um senhor idoso, de 88 anos de idade, e guardo uma recordação assustadora e inacreditável, que eu vou compartilhar com vocês hoje. E foi no ano de 1960, no mês de agosto, pois nessa época eu era um rapaz de 26 anos de idade e morava na cidade de Perdonópolis, que fica localizada no estado de São Paulo. E meu pai possuía um pequeno avião e trabalhava como piloto particular. Meu pai, seguindo aquela rotina aérea, conduzindo turistas de uma cidade para outra, eu sempre acompanhava meu pai. Aos 26 anos de idade, estava aprendendo com meu pai como ser um piloto aéreo. Eu praticamente já conhecia muito bem aquele pequeno avião e já estava bem ciente em relação a pilotar aquele avião. Mas a única coisa que me intrigava era o processo de aterrissar. Isso tinha algumas ineficiências, mas já estava aprendendo a lidar com aquilo, pois meu pai estava sempre disposto para me ensinar a conduzir um avião sobre um espaço aéreo. Quase sempre seguindo aquela rotina aérea de meu pai, de conduzir alguns turistas de uma cidade para outra. Foi numa cidade que acabei conhecendo uma garota, que felizmente comecemos a se envolver, tendo um relacionamento amoroso. Essa cidade chama Santa Cruz de la Sierra, que fica localizada na Bolívia. Então, em 1960, naquele mês de agosto de muito frio, meu pai, infelizmente, acabou portando um forte resfriado e não tinha condições alguma de pilotar. E isso não era o pior. Meu pai, com muita urgência, acabou sendo internado no hospital e não tinha um tempo determinado para retornar de volta para casa, até para pilotar aquele pequeno avião. E felizmente meu pai estava tendo uma grande recuperação no hospital, mas os médicos de forma alguma queriam liberar meu pai. O procedimento é que meu pai teria que ficar mais alguns dias, e ao retornar para casa, meu pai tinha que ficar algum tempo sem pilotar. Essas eram as instruções dos médicos. E eu, naquele momento, estando alegre com meu pai, ao mesmo tempo eu ficava triste em relação ao romance amoroso que eu estava vivendo com aquela garota, que morava na cidade de Santa Cruz de la Sierra. E naquela época não existia tecnologias como tem hoje, telefones com chamada de vídeo, pois eu não possuía nenhum telefone e morria de saudade daquela garota. Então, com muita saudade, eu pensei em fazer algo, mas era algo ousado, era algo contra o consentimento de meu pai, pois meu pai ia ficar só mais 3 dias no hospital e ia retornar para casa. Naquele momento eu pensei em pegar aquele pequeno avião e sobrevoar até a cidade de Santa Cruz de la Sierra, para acabar com aquela saudade que estava sentindo daquela garota. E foi pela manhã que minha mãe estava com meu pai no hospital. Com tudo planejado em mente, eu peguei aquele pequeno avião que meu pai conduzia e comecei a fazer a minha viagem rumo à cidade de Santa Cruz de la Sierra. E muito alegre naquele curso, seguindo aquela rota aérea, algo muito errado começou a acontecer. Naquela manhã, sob os fortes ventos do mês de agosto, acabaram me tirando da rota aérea. E quando me dei por conta, estava só com 10 minutos de combustível. Naquele momento eu percebi quanta irresponsabilidade da minha parte.
Eu não havia verificado como estava o nível de combustível, mas eu não poderia entrar em pânico naquele momento. Então, abaixo de mim, havia uma mata fechada com árvores enormes. Eu estava sobrevoando em cima da floresta amazônica. Naquele espaço aéreo, o que eu tinha na minha visão era só montanhas e árvores altas. Sobrevoando algum tempo, para minha sorte, avistei uma clareira, forrada de cipós, gramas altas e galhos. E ali era a minha única oportunidade, na esperança de aterrissar e sobreviver. Naquele momento eu esqueci da dificuldade e ineficiências que eu tinha de aterrissar e comecei a aterrissar em frações de minutos e segundos, pois o combustível já estava acabando. E para minha sorte, tudo ocorreu bem. Eu nem sequer acabei me ferindo, mas eu estava no centro de uma floresta intensa, pois eu não conhecia nada daquela floresta. Indo rumo a Santa Cruz de la Sierra, eu e meu pai sempre cruzávamos por cima daquela floresta. Mas eu não conhecia nada naquele território terrestre. Então eu fiquei dentro do avião, na esperança que alguém encontrasse eu ali. Pois naquela época, em 1960, aqueles aviões não tinham coisas modernas como tem hoje. Não possuía nenhum GPS, o rádio amador mal funcionava. Então a minha única alternativa era de ficar no avião, dentro dele, na esperança que alguém me encontrasse. Pois se eu ficasse fora, talvez algo ruim poderia acontecer comigo. Eu estava bem no centro de uma floresta intensa. E naquela manhã as horas se passavam, e nada de alguém me encontrar. O final da tarde se aproximava. O sol se escondia atrás das árvores, e a noite se aproximava. Se passando algumas horas, veio ao anoitecer. A noite me presenteou com algo. A lua que me iluminava naquela floresta. Pois a única coisa que eu estava portando era só uma pequena lanterna. E não havia mais nada. Nem sequer algo para beber, nem sequer algo para comer. Estava com muita fome. Estava com muita sede. Ao se passar de muitas horas naquela noite, eu comecei a escutar muitos barulhos que estavam ao redor de mim, mas eu não avistava nada. Eram barulhos assustadores, barulho como alguns animais rosnando e alguns galhos se quebrando. Naquela hora eu estava entrando em pânico. Então foi quando algo muito rápido passou na frente do avião. Em seguida passou outro. Eles começaram a correr em círculo em torno do avião, mas eu não sabia definir que tipo de animal era aquele. Em seguida surgiu mais um. Eram 3 animais que corriam em círculo em torno do avião. Eles chocavam no avião que chegava a balançar. O que quer que seja, aqueles animais possuíam muita força. Foi quando aqueles animais pararam de correr e ficaram em pé. Naquela hora eu fiquei confuso e fiquei aterrorizado, pois eram animais com traços de ser humano. Eram aberrações que estavam ali me observando. E eram animais enormes, de uma altura indefinível. Foi quando um deles se aproximou e bateu com tanta força que chegou a quebrar o vidro da janela do avião. E colocou o braço para dentro com enormes garras, na intenção de tentar me atingir. Mas naquele pequeno avião me afastava de um lado para o outro, e eles ficavam cercando o avião. Naquele momento, para minha sorte, meu pai tinha um facão que ficava debaixo do seu banco de piloto. Eu peguei aquele facão que estava muito afiado
Esperei novamente. Aquele animal colocou o braço de volta para tentar me atingir. E eu atingi aquele animal com tanta força que cheguei a cortar o braço dele, pois aquele animal se afastou e ficou cada vez mais feroz. E batia com tanta força que chegava a quase quebrar aquele avião. E começou a rosnar e se afastar. E os outros começaram a se afastar também. E em seguida eles desapareceram dentro daquela floresta. Se passando algumas horas, eu percebi que o céu já estava clareando. E em seguida começou a amanhecer. Mesmo assustado, eu saí de dentro daquele avião, segurando aquele facão. Eu comecei a caminhar naquela floresta, abrindo uma trilha, na esperança de achar alguém para me socorrer. Caminhando algum tempo, abrindo a trilha naquela floresta fechada, para minha sorte avistei uma trilha. Naquela trilha comecei a seguir. De longe avistei uma mulher, alta, com traços indígenas. Estava deitada sobre uma árvore e estava nua. Então eu comecei a me aproximar dela. Ao me aproximar, eu avistei algo terrível, pois a mulher estava gravemente ferida. Estava com um dos braços decapitado. Então eu perguntei para ela o que houve com ela, se ela estava bem. Ela falou que estava muito bem, que eu se afastasse dela de toda forma. E se afaste logo, antes do anoitecer, porque agora o dia com o sol é seu amigo, porque depois a noite com a lua é a sua inimiga. Após a mulher ter falado aquilo, ela se calou. E eu comecei a escutar um barulho de helicóptero. E olhei para cima. Então estava vindo o helicóptero e ele começou a descer em direção onde estava o avião que eu tinha saído. Naquele momento olhei para a mulher e falei para que ela esperasse, que eu ia voltar com ajuda para ela. E comecei a ir em direção onde estava o avião. E ao chegar próximo do avião, estava meu pai mais o piloto do helicóptero. Meu pai me deu um forte abraço. Eu falei para meu pai que nós tínhamos que rapidamente seguir uma trilha mais à frente, que havia uma mulher que estava com ferimento grave, estava deitado próximo de uma árvore. Naquele momento eu e meu pai começamos a correr em direção àquela mulher. Chegando a essa tal árvore, a mulher já não estava mais lá. Então retornemos e eu comecei a contar a história para meu pai, que estava só com 10 minutos de combustível e por sorte encontrei aquela clareira. Tive que aterrissar ali. E ao cair a noite, algo assustador aconteceu. Animais estranhos começaram a tentar me atacar. Um deles quebrou o vidro da janela do avião e colocou o braço na intenção de tentar me atingir. Com aquele facão que eu encontrei embaixo do banco de piloto, acabei atingindo o braço dele e cortando. Meu pai pediu que eu abrisse a porta do avião para ver se está o braço. Ao abrir, algo impressionante aconteceu. Não se tratava mais de um braço de um animal, mas sim um braço de um ser humano feminino. E meu pai apanhou aquele braço que estava dentro do avião e jogou numa parte mais aprofundada dentro da mata. E falou para que o piloto e nem eu contasse aquela história para ninguém. E logo subimos no helicóptero e fomos saindo daquele lugar, retornando para a cidade de Fernandópolis. Chegando na cidade de Fernandópolis, meu pai pediu para que um piloto mecânico fosse resgatar seu avião. Então meu pai começou a conversar comigo. Meu pai falou que aquilo que aconteceu comigo era algo que eu tinha que guardar em segredo. E meu pai seguia a falar. Aquela mulher que você viu sem braço, que depois desapareceu. Esse monstro que você cortou o braço dele à noite, que virou um braço de um ser humano feminino. Se você juntar as peças, meu filho, você vai saber do que eu estou falando. O que você estava lidando era uma alcateia de lobisomens. Mas você teve sorte, como você falou que era só 3. Você teve sorte de não estar o bando inteiro. Meu filho, eu vou lhe dizer uma coisa. Antes de você nascer, muitos anos sobrevoando, eu sempre soube histórias dentro de florestas que há alcateias de lobisomem. Indígenas que se transformam em lobisomem em noite de lua cheia. Meu pai ter falado aquilo, eu nunca acreditava nisso.
mas passei a acreditar. E esse foi o meu relato. Um relato de um idoso de 88 anos de idade. O relato que se chama A Alcateia.